Irmãos, você e eu nascemos para vencer, amém? Amém ou não amém? Mas observe, com Deus é assim, ou vai ou racha. Sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. E essa palavra de hoje, irmão, é para a gente já ajustar o cinto para combater o diabo. Deus tem falado muito ao meu coração que observe, diante dos ataques do diabo, a gente tem que atacar ele. A gente tem que se levantar contra, diga contra aquilo que é de Satanás. Nós não podemos aceitar o diabo querendo ter vitória na nossa vida, sintomas malignos se apresentando, não. A gente tem que fazer mais pressão do que ele está fazendo contra a gente. A gente tem que ir com mais força contra ele. Diga mais uma vez, diga contra. Nós não podemos aceitar, nós temos que se revoltar. É uma revolta santa. Mas só uma coisa, olhe para cá, a revolta só não adianta. Tem que ter preparação. Tem que se fortalecer em Deus. Meditação na palavra, busca do Espírito Santo. Já tem um ditado que saco vazio não para pé. Nós temos que nos fortalecer nele para lutar espiritualmente. Usar as armas da fé. Não é lutar contra o marido, contra a esposa, contra o vizinho, patrão, não. A nossa guerra não é contra a carne, mas a nossa guerra é contra os espíritos malignos. Quem está entendendo, diga agora a Deus. Muitas das vezes a guerra está acontecendo lá em cima, mas nós percebemos e sentimos os resultados ou reflexos dela aqui embaixo. Está tudo bem, daqui a pouco às vezes vem um peso, acontece alguma coisa. Isso é só reflexo de alguma guerra que estava acontecendo nos lugares celestiais. Por isso que não adianta você querer combater na carne. Vira para o teu irmão e diz assim, não vai dar certo. Você luta contra um inimigo que você não enxerga. Aos olhos nus, ele é invisível. Somente usando as armas da fé. Você vai ver no Antigo Testamento um monte de gente que andou pela fé e venceu ou não venceu? Não te ouvi, venceu ou não venceu? Venceu. O resultado que eles tiveram, você e eu também teremos, se nós formos na fé. E a gente precisa entender que quando a Bíblia diz aqui em Efésios 6, sobre uma armadura, ele diz que a gente tem que se revestir de toda ela, não é algo místico. Algumas pessoas, meu Deus, me reveste com a tua armadura agora, meu Deus, coloca agora o capacete, coloca o escudo, não é algo místico, não é uma armadura mística. São atitudes que um homem e mulher vencedor tem que tomar. Gostei disso. Diga comigo, tem que tomar. Porque se não tomar, vai ser derrotado. Quem trabalha aqui, levante a mão. Trabalha. Está chovendo, você vai para o trabalho? Está fazendo sol, você vai para o trabalho? Se acordou animado, você vai para onde? Se acordou desanimado? Se acordou feliz? Acordou triste? De um jeito ou de outro, você vai para onde? Não te ouvi, para onde? Diga, tem que fazer. Mesma coisa, é isso aqui. São atitudes que, se eu quero vencer, eu preciso tomar a cada dia, querendo ou não querendo, tanto legal ou tanto ruim. Se eu quero vencer, eu preciso fazer, e ponto. Estudei com vocês quarta-feira sobre o cinturão da verdade, sexta-feira sobre a couraça da justiça, e hoje agora eu vou falar com vocês justamente daquilo que está no versículo 15, Efésios 6, versículo 15. Bote na tela, por gentileza. Efésios 6, 15. E calçado os pés na preparação do quê? Diga mais alto, na preparação do... Olhe para cá, o ser humano, ele recebeu de Deus uma dádiva para ele avançar. Me pergunte o quê? Os pés. Os nossos pés nos fazem avançar, progredir, ir para frente. Para isso que eles servem. Toda pessoa que está bem das pernas, ela vai andar, ela vai correr, ela vai avançar. Sim ou não? Sim. Só que o adversário, ele usava pregos nas ruas, no campo, pregos, vidros e coisas do tipo. Diga comigo, artimanhas. Diga armadilhas para ferir o seu pé. Se o seu pé estiver ferido, você consegue andar? Correr? Você não sai do... É isso que o diabo quer. Por
isso que o texto vai dizer, preparação do Evangelho. Por quê? Toda preparação demanda tempo. Diga comigo, tempo. Diga comigo, dedicação. Logo não é do dia para, vai ter que se dedicar, vai ter que separar tempo. A gente às vezes diz, não tenho tempo para nada, tem que separar. Se eu quero vencer, eu preciso me preparar para vencer o meu adversário. Você deve lembrar alguns anos atrás que teve uma luta entre o Anderson Silva e outro lutador. E aquele lutador, que eu não lembro qual é o nome, ele venceu o Anderson Silva. Quem ainda se lembra disso? Depois foi mostrar como que ele se preparou para a luta. Ele viu vários meses e meses e meses o Anderson Silva chutando e vendo como que era a estratégia dele, e a altura que ele chutava, ele começou a fazer uma outra estratégia, uma contra-estratégia. Se ele chuta aqui, eu vou botar o joelho, vou botar o joelho, vou botar. Ele foi treinando, alguém foi batendo, o joelho dele virou uma rocha. Logo quando chegou o dia da luta, da guerra, meu irmão Anderson Silva foi lá e o quê? Chutou. E chutou logo em cima da onde? O que aconteceu com a canela do Anderson Silva? Quem lembra? O quê? Quebrou na hora. Deus está te dizendo uma coisa: se você se preparar, não tem adversário que vai ficar de pé diante de você. Você vai vencer todos. Você vai botar o inferno para correr. Diga glória a Deus. Mas para isso tem preparação. E onde? O texto vai dizer: preparação do Evangelho da paz. Primeira coisa, que aquilo que vem de Deus nos dá paz. E o Evangelho faz justamente isso, porque ele nos dá um exemplo. Exemplo de quê, pastor? A pessoa, o maior vencedor que já houve sobre a face da terra, Cristo Jesus de Nazaré. O homem que triunfou até sobre a morte, contra a morte. Você pode estudar toda a vida de Jesus. Foi vitória, foi vitória, foi vitória. O maior vencedor, você pode lembrar de Davi, de outros do Antigo Testamento, Moisés, Abraão, tanta gente venceu, sim ou não? Mas não houve um semelhante ao meu Senhor Jesus Cristo. Ele venceu até a morte. Ele foi fiel e vencedor até o fim. Por isso que agora ele está sentado no alto e sublime trono de glória. Eu quero te dizer que o céu é lugar de vencedores. As cartas de Apocalipse, elas dizem: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então você e eu só temos uma saída. Me pergunte qual. Pode ser mais alto, diga qual. Vencer ou vencer. É encarar a luta. É resistir o diabo na certeza que ele fugirá de cada um de nós. E como que eu faço isso? Olhe para mim, ó. Seguindo o exemplo do Evangelho. Quanto mais você e eu notarmos Jesus no Evangelho, aprendermos dele, e observe uma coisa: seguirmos os passos dele, irmão, não tem como ter outro resultado senão vitória. Jesus botou o diabo para correr, foram várias vezes, todo dia. Você pode repetir comigo? Diga: todo dia, toda hora. Surgiu um demoniado, ele expulsava o demônio. Surgiu uma tempestade, ele paralisava a tempestade. Então como eu me torno um vencedor? Me preparando no Evangelho da paz. Eu tenho que aprender de Jesus. E quanto mais eu mergulho nos evangelhos, quantos são, pastor? Olhe para cá, ó. 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você pode ler diversas outras literaturas seculares, mas se você quer aprender a viver nessa terra, você precisa aprender e imitar a Jesus Cristo de Nazaré. Você precisa hoje colocar algo no teu coração: preciso me preparar para as batalhas, porque o dia mau nunca diz que vai chegar. E quando ele chega, ele não tem pena de ninguém. No dia mau a gente precisa resistir, e precisa resistir na fé, seguindo o exemplo de Cristo. Mateus 4, Lucas 4, Jesus enfrentou o diabo de cara. 3 tentações, uma pior do que a. Talvez isso já aconteceu com você. E você vê que ele venceu todas. Ele não saiu derrotado de nenhuma delas, porque justamente ele veio dar um exemplo para mim e para você. Ele estava firmado na palavra do Pai. E é isso que você precisa colocar hoje no teu coração. Nós estamos no finalzinho de abril. Coloca um propósito no teu coração: a cada mês, pelo menos, eu vou ler um evangelho para me fortalecer nele, para me preparar nele. Eu vou imitar Jesus e eu vou vencer para a glória de Deus. Quem está recebendo, diga glória a Deus. Eu sei que a gente gosta de ler salmos. Quem gosta de ler salmos aí? Provérbios, Eclesiastes, tanta coisa boa. A Bíblia é repleta de maravilha, de Gênesis a Apocalipse, sim ou não? Mas o principal que Jesus está falando hoje: você tem que imitar Jesus, senão você não vai vencer.
Tem muita gente hoje encarando problemas como se fosse lá na época da lei. Olho por olho, dente por dente. Quem encontra crentes assim? Quem já viu gente falando, eu vou pagar na mesma mulher? Ah, pastor, eu vou amaldiçoar. E se a gente não se preparar hoje, diga hoje. Hoje é uma outra época. Nós não vivemos mais pela lei, nós vivemos pela graça, pela fé. Pela fé na graça de Cristo Jesus. Quanto mais você meditar nesses evangelhos e aprender deles, essas coisas vão começar a acontecer com você. É 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Abra aí por gentileza. 2 Timóteo 2, versículo 1. Todo aquele que medita no evangelho, aprende de Jesus ali e imita ele, vai ter aquele resultado. Versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te onde? Na graça que há em quem, pessoal? Então, em Cristo Jesus há favor para mim e para você. Diga glória a Deus. E além de favor, há fortalecimento, há força. Toda vez que você e eu estamos numa batalha e começamos a nos sentir fracos, é porque está faltando meditação no Evangelho de Cristo. Você precisa seguir mais a Jesus. Às vezes a gente está vendo tanta coisa no WhatsApp, no Instagram, tanta coisa, e lendo a palavra mesmo, a gente não está mais. Os evangelhos às vezes estão ficando de lado. E às vezes eu começo a ser um seguidor do Salomão, do Abraão, do Jacó, mas de Cristo, às vezes eu não estou sendo. Se eu aprendo de Cristo, eu vou ter força, diga força. Vou ter força para enfrentar o adversário. Quando ele vier me empurrar, eu vou fazer mais força do que ele, eu vou vencer. Diga glória a Deus. Veja comigo rapidinho mais um texto. Além disso, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Toda pessoa que medita no Evangelho, que aprende do Evangelho, ela é fortificada para encarar as lutas e as batalhas. Mas além disso, olha o que vai acontecer ali. Antes, crescei na graça e no conhecimento de quem, pessoal? Do nosso Senhor e Salvador. Preste atenção nisso. Todo aquele que medita no Evangelho vai crescer. É impossível alguém que medita no Evangelho e pratica o Evangelho, a vida dele continuar do mesmo jeito. Vai ter mudança, vai ter transformação. Você vai ver, começar a ver uns resultados diferentes, vitória, prosperidade, saúde, paz. As bênçãos virão e te alcançarão. Vai começar a mudar. O jeito de falar da pessoa muda ou não muda? Muda. Até o jeito de pensar. Enquanto as pessoas costumam olhar os problemas como muita dificuldade, o apóstolo Paulo dizia uma coisa: estou certíssimo que essa luta do tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele encarava a luta hoje, mas ele já tinha certeza quando, pessoal? No amanhã. A pessoa que está ali, se preparando no Evangelho, se preparando, guardando os pés dela no Evangelho, ela vai estar protegida, guardada, ela vai crescer e avançar. Diga glória a Deus. Tudo que você e eu precisamos para vencer hoje está no Evangelho de Cristo Jesus. Quem recebe essa bênção até aqui, diga glória a Deus. Aplauda o Evangelho dele, que é maravilhoso. Aplauda bem forte. Aleluia! E esse Evangelho vai te fazer vencer. Quem crê, diga glória a Deus. Volta comigo em Efésios 6, versículo agora é o 16. Leia aí comigo, 16. Tomando sobretudo o escudo da onde? Pode ser mais alto, o escudo da? Com o qual podereis apagar todos os dardos do quê? Do maligno. E olha que ele manda muito dardo aqui, ó. Pensamentos maus, palavras negativas, não vai dar certo, está difícil, isso não é para você, passou o teu tempo, agora não tem como fazer. Ele faz ou não faz? Faz. Ele traz ataques no corpo. Quantas vezes, como dizemos aqui, às vezes vem um sintoma de dor. A irmã contou hoje de manhã. Olha o que aconteceu com ela. Ela comeu um negocinho simples, um chocolate. Ela começou a sentir uma dor terrível, que ela queria já ir para o hospital. Ela falou que já ficou internada por causa disso uma vez. E ela me desesperada em casa, falando com o marido: me leva para o hospital, não aguento mais. Aí ela falou que ela juntou numa porta, ela botou a cabeça na porta e falou: meu Deus, me ilumina aqui, me ajuda, pelo amor de Deus, me socorre. E aí Jesus veio e deu uma ideia a ela, sabe qual? Pega o azeite que você recebeu lá na igreja e bebe ele. Em outras palavras, o Espírito Santo estava falando, sabe o que? Pega agora e usa a tua fé.
E ela sentiu muito dor, pegou o azeite, bebeu, e aí engoliu aquilo, e aí o marido, e aí meu amor? Aí ela falou, não, ainda está doendo, eu acho que é melhor a gente ir. Mas daqui a pouco ela falou que deu um arroto. Deu um arroto. E logo depois daquele arroto, irmão, ela falou que sentiu uma vontade terrível de ir no banheiro. Ela foi e vomitou. Disse que saiu uns troços pretos, uns negócios pretos estranhos. Ela não sabia bem o que era. Não era um chocolate, não era um macarrão, acho que ela comeu. Aquilo era alguma coisa mandada por quem, pessoal? Por quem? Por diabo. Negócio estranho, ela vomitou, colocou aquilo para fora, na hora, tudo saiu. Foi uma limpeza sobrenatural, diga glória a Deus. Na mesma hora, todo aquele sofrimento acaba. O escudo da fé serve para isso. O escudo é um instrumento de proteção. É justamente quando o diabo vem te atacar, você levanta a fé. O que é fé? É certeza que aquilo que Deus falou vai se cumprir. Quem tem promessas aqui, diga glória a Deus. Certeza que a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha saúde. Certeza, ainda quando o cenário é negativo. Está tudo contrário, vem está soprando, está fazendo força, mas eu vou fazer mais força do que o diabo. Eu vou resistir o diabo na fé, ele vai ter que fugir de um jeito ou de outro. Maior é o Deus que habita em mim. Maior é a fé que Deus me deu. Diga comigo, a minha fé está fraca, diga mais forte. Diga, a minha fé é poderosa. Tua fé é poderosa. Tua fé é poderosa para te proteger do ataque do diabo. E aproveitando, eu quero chamar aqui o Diego. Cadê o Diego? Sobe aqui, Diego. O Diego vai me ajudar hoje. E também você, Luciano. Ei, Luciano, isso. De manhã, quem foi mais? Fabinho, agora vai ser o Rodinei. Vem, Rodinei. Vem, Rodinei. O negócio vai ser forte, irmão. Diga comigo, fé! Abra a sua Bíblia em Salmos 91, versículo 4. Salmos 91, versículo 4. Todo mundo gosta muito do Salmo 91, um salmo de proteção. Amém? E a fé, ela é o que vai estar escrito ali. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás o quê? Quando você está ligado a Deus, Ele está ligado a você, e Ele vai te guardar e te proteger em todo o tempo. Amém, pessoal? Creia nisso. Se entra na batalha, Ele entra contigo. Diga comigo, Jesus está comigo. Agora preste atenção no finalzinho do versículo. A sua verdade é escudo e o quê? Tua verdade, crer na verdade, crer na palavra de Deus, isso para mim vai ser uma proteção. Diga proteção. Então observe, o diabo vai nos atacar. De um jeito ou do outro ele vai te levantar. Então está aqui agora o nosso amigo Diego. Diego, você vê que agora aqui, ó, na frente dele está um escudo. O escudo da fé é assim mesmo, ó. Ele é até maior que o Diego. Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Esse escudo está bom para mim e para vocês que são pequenos, viu? Agora aqui do lado vai estar aqui, ó, o capiroto e o capirotinho. Vem, vai. Você vê os dois. Eles vão representar agora o Satanás que tenta você e a mim. E não é porque você é crente que o diabo vai perturbar, ele vai perturbar você, não, pelo contrário, ele vai querer perturbar. Então o diabo começa a dizer, você não consegue, você não vai para frente, você é um derrotado. Vamos lá. Vai batendo, bate. Bate lá, vai. Isso, bate. Tá bom. Tá vivo, Diego? Tudo bem? Vem de novo, Diego. Preste atenção no que está acontecendo, olha para cá, ó. Diego está aqui representando a mim e a você, na fé, na palavra, crendo na promessa. Deus é fiel, não é? Sim ou não? E daqui a pouco vem o capirotinho. Fala alto vocês, vai lá. Tá bom. Tá vivo, meu? Tá pensando em ser obreiro é fácil? Irmão, ele sentiu a pancada ou não sentiu? Sim ou não? A gente sente a pancada. A gente sente o impacto. Más notícias, pensamentos ruins, palavras ruins tentam nos atacar e vai batendo, mas eu te pergunto, atingiu ele? Feriu ele? Ele está morto? Está destruído?
Jamais. Ele tem o escudo da fé. A tua fé é mais poderosa do que você imagina. Ela tem o poder de te proteger e te livrar de todos os males. Diga glória a Deus. Pastor Michael falava algo interessante ontem. Ele dizia que nós temos que ser um tanque de guerra. Diga, tanque de guerra. Deixa eu fazer uma pergunta. Um tanque de guerra, qualquer coisa que se coloca na frente dele, o que o tanque faz? É isso que você tem que fazer. Quando a palavra de Deus diz que a verdade, a fé na palavra é escudo, porque protege, diga protege. Agora broquel era um escudo menorzinho, que não era feito só para proteger, mas sim para atacar. Porque você e eu não somos saco de pancada do diabo. Diga, eu não sou. Nós não fomos feitos para viver apanhando Satanás. Nós fomos feitos em Cristo Jesus para pisar na cabeça dele. Amém ou não amém? Por isso que o broquel é usado justamente para empurrar. E eu amo isso aqui, porque tem uma tropa chamada tropa de choque. Eu amo esse negócio. Quando tem perturbação, tem alguma coisa, eles chamam logo a tropa e faz uma reta e bota todo mundo de escudo. Eles ficam lá aguentando com o escudo, o pessoal batendo, é isso? Vem de voadora, pisa em cima, não é isso? É só isso que eles fazem? Eles vão, sabe o quê? Eles vão empurrando, calma aí, vão empurrando, e olha que os adversários vão dando pancada, vão chutando. Quem já viu na televisão? Quem já viu? Mas você vai ver a tropa de choque avança. Se o diabo estava fazendo força contra você, faça mais força do que ele. A tua obrigação e a minha é colocar o diabo para correr. E Deus já te deu o instrumento para isso. O que, pastor? Está aqui, ó. Diga comigo, escudo. Diga broquel. Então agora vamos ver, protege e agora vai atacar. Então está aqui eu e você. Diego está ali, agora está o cabrunquinho. Vai lá, vai falando aí, pessoal. Isso. Vai bater, vai. Só que agora vem o Espírito Santo. Vai empurrando esse. Joga ele em cima da bateria. Esse joga no lá. Isso. É assim que você tem que fazer. Diga agora a Deus. Vira pro teu irmão, sacode ele e diga assim, é desse jeito. Eu gostei desse negócio. Vem de novo, cabrunco e cabrunquinho. Parece até dupla sertaneja. Vai de mim, batelão. Vai me dançando, vai aguentar. Se eu derrotar, o Espírito Santo vem. Vamos lá. Bota aí isso, tio. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus, que ele é maravilhoso. Aplauda bem forte a ele. Diga, eu já venci. Eu sei que é algo para a gente descontrair um pouco, mas é aquilo que Deus espera de mim e de você. Quando esse inimigo entrou na tua vida querendo dizer que teu pai vai se perder, tua mãe, teu filho, tua filha, dizendo que essa doença é incurável, ele não sabia com quem ele estava se metendo. Você é de Deus, a senhora é de Deus, é escolhido por Deus. Você, jovem, tem promessas. Cada jovem aqui tem poder de mudar a história da sua família, de mudar a história da sua casa. Você que está aqui, meu irmão, com mais idade, você tem esse poder. O Abraão, com 75 anos, ele recebeu uma promessa e disse, eu vou. Por isso que a Bíblia diz, o justo viverá pela... E chegou a hora de você agir pela fé, irmão. Todo mal que estava na tua vida hoje, você vai botar para correr em nome de Cristo Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então aplauda bem forte ao Deus da glória. Aplauda aí. Bem forte. Aleluia. Vira para o teu irmão e diz assim, vamos para cima. Fica de pé por gentileza, que nós vamos orar.